Na aula de hoje, vamos ver um exemplo de avaliação heurística em aplicativos móveis. A utilização de aplicativos móveis no contexto educacional vem crescendo. Diante desse crescimento, de utilização desses aplicativos, e de diferentes perfis de usuários que podem utilizar esses aplicativos educacionais, é importante, garantir que esses aplicativos contemplem requisitos de usabilidade, uma vez que eles servem, que eles se propõem a prover aprendizado ao usuário. Então, uma forma de caracterizar a usabilidade nesses sistemas, é realizar uma avaliação na interface e na interação que os usuários têm com esse sistema, Então, dentre os métodos mais difundidos de avaliação de usabilidade, a gente tem a avaliação heurística. Sabemos aqui que a avaliação heurística serve, foi proposta para utilizar, para verificar, para avaliar a usabilidade de um sistema. O conjunto de heurísticas que foi proposto por Nielsen, eles podem ser adaptados conforme o avaliador julgar necessário ou conforme o domínio do sistema. Então, se a gente quer avaliar a usabilidade de um aplicativo móvel no contexto educacional, a gente vai ter que fazer uma adequação dessas heurísticas que foram propostas por Nielsen para poder avaliar esse sistema. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como pode ser feita essa adaptação dessas heurísticas de usabilidade. Vamos usar como exemplo o trabalho de De Carlo, de 2017. Esse trabalho ele apresenta um conjunto específico de heurísticas para avaliar a usabilidade em aplicativos móveis e educacionais. Então, caso vocês queiram ter mais detalhes de como esse estudo foi realizado, de como elas chegaram, os autores chegaram nesse conjunto de heurísticas, eu sugiro a leitura deste trabalho, que é uma proposta de um conjunto de heurísticas para avaliação de usabilidade em aplicativos móveis educacionais. Neste trabalho, os autores proporam 14 heurísticas que devem ser analisadas, contempladas ao realizar uma avaliação em um aplicativo móvel educacional. Temos, então, heurísticas que foram adaptadas, heurísticas novas e heurísticas reutilizadas. Vamos ver cada uma das 14 heurísticas e o motivo para a existência dessa heurística na hora de avaliar um sistema, na hora de avaliar uma aplicação móvel educacional. A primeira heurística é a consistência e o bom aproveitamento do espaço da tela. Então, a aplicação ela deve manter os seus componentes no mesmo lugar e na mesma configuração durante toda a interação do usuário com o sistema. Assim, vai facilitar o aprendizado do usuário, independente do dispositivo que ele esteja utilizando, independente do dispositivo, da orientação ou do estado de execução do dispositivo que ele está utilizando. As características de cada componente, que está no seu sistema, seja o tamanho, a fonte, a cor, devem permanecer as mesmas durante toda a interação. Além disso, deve-se potencializar as vantagens dos recursos do dispositivo móvel para apresentar mídias e formas diferentes de aprendizado. Então, essa heurística ela visa verificar, essa consistência e aproveitamento do espaço da tela do dispositivo móvel. A segunda heurística diz respeito à disponibilidade e portabilidade do aplicativo. Ou seja, eu posso acessar esse aplicativo em qualquer lugar, É você disponibilizar o acesso offline, sem a necessidade, sem a dependência da internet. Uma vez que a mobilidade do dispositivo favorece o processo de aprendizado em qualquer lugar. Então, às vezes, o usuário está em um local que não tem internet,
mas mesmo assim ele consegue utilizar o aplicativo e estudar e fazer tudo aquilo que ele tem que fazer no aplicativo. Além disso, o aplicativo ele deve funcionar sem apresentar erros ou inconsistências, né? Quando ele está sendo executado, né, de forma offline. A terceira heurística diz respeito à facilidade de acesso às funcionalidades. Então, as funcionalidades principais dessa aplicação, elas devem ser acessadas com maior facilidade. Além disso, elas devem ter evidências na interface. Elas têm que estar claras na interface para o usuário verificar que elas são funcionalidades principais daquele aplicativo. E as funcionalidades mais frequentes de serem realizadas, né, ter mais de um caminho de acesso a essas funcionalidades. Nenhuma funcionalidade deve ser difícil de ser encontrada dentro do seu aplicativo. A quarta, resposta imediata e visibilidade. Então, o aplicativo ele deve sempre manter os usuários informados sobre o que está acontecendo através de um Facebook apropriado e imediato. Isso vai ajudar o usuário a evoluir e melhorar o seu processo de aprendizado por meio, dentro daquela aplicação. A próxima heurística é a adequação da mensagem à funcionalidade e ao usuário, né? Então, a aplicação ela deve falar a linguagem do usuário e as instruções para executar as funcionalidades devem ser claras e objetivas. A leitura natural e a linguagem não deve ser invasiva no sentido de obrigar o usuário a fazer alguma coisa. A próxima heurística, prevenção de erros e recuperação rápida ao último estado estável. Então, o aplicativo aqui, ele deve ser capaz de antecipar a situação que leve a algum erro por parte do usuário. Para isso, ele deve apresentar aos usuários uma opção de confirmação antes de se comprometerem com alguma determinada ação. Quando um erro ocorrer dentro do seu aplicativo, a aplicação deve avisar para o usuário, né, e retornar ao último estado estável que o aplicativo estava. Em casos em que o retorno ao último estágio seja difícil, né, o sistema então deve transferir o controle para o usuário, para que ele decida o que ele deve fazer nessa situação. Então, mensagens de notificação de erros devem ser expressas em linguagens claras, sem códigos, e indicar aqui, com precisão, o problema e como corrigir esse problema que o usuário está enfrentando. A sétima heurística é o aprendizado orientado a um objetivo. A aplicação ela deve explicar claramente o objetivo para o usuário, o seu objetivo de ensino, para que o usuário possa identificar a utilidade do sistema, do aplicativo, para o processo de aprendizado. Então, se ele é aplicável ao contexto de ensino, então deve conceder ao usuário a possibilidade de configurar quais são os objetivos e as metas que o usuário tem, para utilizar, que o usuário quer alcançar utilizando aquele aplicativo. As pessoas armazenam melhor suas experiências quando essas estão relacionadas a metas e objetivos. Então, criar um aplicativo que possibilita essa configuração, vai motivar o usuário a utilizar o seu aplicativo. A próxima heurística, que é a aprendizagem e recordação no processo de interação. Um aplicativo deve respeitar 3 conceitos de aprendizagem, que é a codificação, o armazenamento e a persistência de novas informações. A codificação se refere à representação mental dos objetos. Então, como é um aplicativo para aprendizagem, então a gente pode mostrar uma questão errada marcada com um X. Então, toda vez que o usuário vê uma questão que tem um X,
ele vai saber que aquela questão está errada, né? Que ele respondeu a questão errada, por exemplo. O armazenamento, que corresponde à memória interna, e a persistência de novas informações no tempo, né? O aplicativo deve proporcionar ao usuário novos conhecimentos através, né, a partir dos conhecimentos, né, do que ele já aprendeu anteriormente. A próxima heurística é o controle de aprendizado e flexibilidade. O aplicativo, então, ele deve dar ao usuário a flexibilidade e controle para navegar livremente pelo seu conteúdo, né? Quanto mais adaptável e amplo for o conteúdo do aplicativo, mais fácil será o uso no ponto de vista de cada perfil de usuário que está utilizando esse aplicativo. Por exemplo, se eu posso dividir tarefas complexas em outras tarefas menores, ou então aumentar a dificuldade das tarefas conforme a habilidade do aluno. A próxima heurística é disponibilizar diferentes experimentações de aprendizado, incluindo os erros. Então, não há um único caminho que produz o sucesso. Então, eu posso realizar uma tarefa dentro do aplicativo através de vários caminhos diferentes, né? É permitir ao usuário que interprete as suas experiências durante ou após as ações que ele fez dentro do aplicativo, a fim de antecipar quais são os outros contextos e de que modo essas lições podem ser úteis novamente. Além disso, é essencial incluir os erros de aprendizado como parte no processo de aprendizado, né? Então, é disponibilizar ali para aquele aluno, para aquele usuário, né, que ele possa aprender com os erros que ele cometeu, né, durante o processo de aprendizado utilizando o aplicativo. A próxima heurística é aprendizado cooperativo ou colaborativo, né? É promover uma competição, a colaboração no processo de aprendizado por meio do aplicativo. Então, é tornar possível, né, o usuário, então, colaborar com o aplicativo, né, o que ele está aprendendo, né, o conteúdo que ele está aprendendo, ele possa colaborar esse aprendizado junto com o aplicativo, né? A próxima heurística é a motivação. Então, o seu aplicativo ele deve proporcionar ao usuário um reforço positivo, né? Por exemplo, um elogio, né? Quando o usuário ele completa uma tarefa corretamente ou quando ele responde, né, uma questão corretamente, aquela sensação de ganho, passar para o usuário aquela sensação de aprendizado, de que ele está aprendendo, que ele está evoluindo utilizando o seu aplicativo. Ou então, quando ele faz, né, responde uma questão errada, faz alguma coisa errada, ou o aprendizado está sendo um pouco mais demorado do que ele espera, né? Fazer uma notificação, né, de forma clara e objetiva, né? Levar em conta a diversão no processo de aprendizado, né? Não é criar um aplicativo que seja maçante, né, que o usuário fica, nossa, como que é difícil utilizar esse aplicativo para poder aprender, né? É contar com um pouco de diversão que motive o usuário a utilizar o seu sistema, né? A utilizar o seu aplicativo para poder aprender mais. A próxima heurística é a consolidação de novos aprendizados, aplicabilidade. O conteúdo que ele está aprendendo dentro do seu aplicativo, ele deve ter uma utilidade para o usuário para que ele possa aplicar esses conhecimentos em uma situação real, por exemplo, né? Seja ele uma prova ou num dia de trabalho. Então, aquilo que ele está aprendendo dentro do seu aplicativo, né, o conteúdo, seja possível aplicá-lo de forma real, né, num contexto real. A última heurística é a ajuda e documentação, né? É o seu aplicativo possuir ajuda para especificar os problemas comuns e as formas de solucionar. Os assuntos considerados nessa opção devem ser fáceis de serem encontrados. Então, é possibilitar, né, disponibilizar para o usuário ajudas e documentações do seu aplicativo,
Caso ele tenha algum problema ou alguma dificuldade de utilizar, que ele possa consultar esse material e resolver esse problema e dar continuidade no seu processo de aprendizado dentro do seu aplicativo.